No Habitat de hoje eu estou com Sidney Madeira e Mila Machado, design de interiores aqui do Loft, do Showroom aqui em Maringá. A pergunta é, o que é um loft? Qual a concepção de loft? Bom, isso chegou para nós aqui, os brasileiros, mas veio dos americanos, coisa que aconteceu há muito tempo, onde existiam alguns galpões. E esses galpões eram utilizados de forma a receber indústrias, fábricas, confecções. Algumas coisas aconteciam nesses galpões e, pelo motivo de a valorização imobiliária da região, trazer para aquele local algumas dificuldades, então não comportava mais aquelas atividades naquele local. Então aconteceu que lá nos Estados Unidos essas coisas, essas funções foram mudando de local. Então saíram desses galpões e foram trabalhar em outros locais. Esses galpões ficaram vazios por um bom tempo. E muito bem localizados, né? E muito bem localizados. Uma área central. Bem lembrado, uma área central. Então, algumas pessoas começaram a perceber que esses galpões perderam a função inicial e ficaram meio largados ali. Certo. Então, o seu preço de locação ficou, de certa forma, baixo e atrativo para alguns. Só que como não era um local preparado para moradia, era uma indústria, uma confecção, enfim, tinha uma outra função, um outro uso, as pessoas não se interessavam logo de cara. E para que houvesse isso, claro, o perfil para que houvesse o interesse, o perfil do futuro morador tinha que se encaixar naquilo. Só que aquilo era meio louco, né? Era meio bruto, fugia do padrão normal de morar. Sem paredes, né? Sem nada, sem estrutura do uso doméstico, né? Tem uma cabeça aberta. Imagina morar num galpão, né? Galpão, certo. E era bem isso. E essa concepção, né, de trabalhar e morar no mesmo local também é uma tendência contemporânea, né? Porque hoje a gente tem uma ascensão no mercado de trabalho do profissional liberal, que tem essa possibilidade de trabalhar em casa, né? Então você cria também um espaço que é contemporâneo, né? Do trabalho e a moradia no mesmo local, né? E o loft é isso também, né? Essas concepções de espaços loftados, né? É por aí, né? Ou não? Com certeza. O espaço, a integração que existe no loft entre os espaços é a alma do loft. Tá. Então a falta de parede, como eram lá aqueles galpões antigos e não existiam paredes, a falta de paredes traz essa integração. Claro que nem todos estão acostumados com isso, mas o morador que tem cara de loft gosta muito disso e ele vem procurar aí o loft por causa dessas coisas, essa liberdade, essa integração. Porque, por exemplo, aqui é a sala, né, sala de estar, a gente já está indo para a sala. Se fosse pensar na divisão convencional, né, então a sala de estar, aqui é a sala de jantar, quer dizer, tem um super espaço aqui que é embaixo da escada, super aconchegante, cantinho da leitura aqui, né? É verdade. Então você acaba explorando, não tem espaço ocioso, parece, né, no loft. É aproveitado. Não temos a divisão, né, dos espaços, mas o próprio layout, a disposição dos móveis, ele sugere uma organização. Então o loft é um pouco disso, né? Aquela bagunça gostosa, mais organizada. Você tem os seus locais arrumadinhos, mas eles se integram. E essa falta de paredes, né, acaba gerando um olhar que é um olhar panorâmico, né? Quer dizer, quem está aqui na cozinha consegue perceber toda a casa, né? A sala de... Isso eu acho que é essa integração. Verdade. A ideia é essa, aproveitar a integração dos espaços e gerar os ambientes de forma a se integrarem. Então você está na cozinha participando do bate-papo que está rolando lá na sala de estar.
Sem dizer da parte de cima, que não chegamos ainda, mas existe uma integração aqui nesse projeto, nesse sentido. Eu acho que cada ambiente ele tem que conversar com o outro, tem que falar a mesma linguagem, né? Certo. Então eu acho que fica muito mais interessante, mais gostoso para projetar. Não tem dificuldade. Hoje, é claro que isso depende muito do perfil do teu cliente. Tá. Mas para você deixar o ambiente agradável, claro que ele não precisa seguir muitas regras. Bom senso vai sempre à frente de tudo. E eu acredito que hoje existe um ecletismo muito grande. Então você consegue agradar as pessoas de uma maneira geral com o bom senso utilizado no projeto, colocando as pecinhas, buscando as cores adequadas, o desenho da peça adequado ao estilo de vida, né? Não só o desenho da peça, como o layout proporcionado nessa junção de coisas tem que agradar o morador. Mas o morador do loft, ele tem esse espírito da variedade. Certo. Então nos dá liberdade, né? Eles são super antenados, não é mais assim, não tem mais cliente leigo, né? Então isso é bacana também, porque eles estão ligados no que eles querem. O exercício de fazer um loft é muito interessante, por causa da liberdade que ele dá. Bom, a característica do espaço aqui é esse pé direito duplo e que dá uma característica diferenciada para esse espaço, lógico, é uma característica do espaço, né? E como que é jogar com essa característica? Olha, o pé direito duplo, essa altura maravilhosa, né? Que é característica de lofts, de ambientes assim, ela tem que ser explorada, isso é muito legal. Então, alguns elementos nós conseguimos colocar nesse espaço para valorizar isso. Então, a pessoa que pretende morar num espaço desse, se ela às vezes não tem a visão de como explorar, é importante então que ela tenha uma assessoria de um profissional para que isso seja da melhor maneira explorado, porque dá muita dó você ter um pé direito duplo, uma altura como essa, e não fazê-lo, e não explorar. Não explorar ele, né? Aqui, esse tecido foi escolhido porque ele é uma coisa agradável, poderia trazer uma certa leveza, é algo esvoaçante, com as janelas abertas. Você teria uma sensação muito agradável desse tecido solto aqui. Sem tirar Então, a leveza que ele tem, a luz entrando de fora para cá, e você então consegue um desenho agradável e mostrar que você tem essa altura e que deve e pode explorar a altura de uma maneira agradável, esteticamente. Amplia, né? E também essa composição aqui, porque é a seda essa, né? Uma seda que trabalha... É uma seda que também tem a rusticidade aqui dos fios de seda e que também essa linearidade também dá uma sensação de amplitude, né? A seda, nesse caso, teve a ideia de trazer aqui, quando os focos que existem de luz aqui tocarem a cortina, trazer um brilho para o ambiente. Então isso à noite traz um glamour, né? Glamour, algo muito agradável e assim outras peças pensadas da mesma maneira, para trazer cada uma delas um toquezinho especial. Escultura, por exemplo, falando ainda do pé direito duplo, poderíamos ter qualquer coisa ou nada, mas fizemos aqui a questão de ter algo grande para demonstrar que eu tenho condições de fazer algo assim. Certo. Então, uma peça grande, maravilhosa como essa, que tem o espírito do loft, do conceito lá atrás do loft, pelo material que ela foi executada. Essa assemblagem, né? Essa assemblagem, né? E o tamanho, justamente para, juntamente com a cortina, demonstrar a possibilidade de explorar o pé direito duplo. Você mora num ambiente comum, ou melhor, se você não explora, você acaba tendo uma solução do ambiente normal e um ambiente que não é tão normal. O loft não é, o conceito do loft é anormal, não é? É uma coisa anormal
muito agradável, tem que ser explorado, né? E esse espaço é um espaço que pega a escada, né? Pavimento inferior, a escada é tão glamour, né? A escada é glamurosa, porque embaixo da escada é um xodó, né? Ficou um cantinho agradável. Vamos subir? Nossa, e agora um super espelho aqui para caracterizar aquele projeto de casa pequena ou um espaço pequeno que alonga, né? O espelho tem essa função, né? De alongar os espaços. Muito bacana. Esse espelho, na verdade, ele tem essa função também da integração. Tudo aqui busca a integração, todas as peças. Mas ele quis ser apenas um traço nessa grande parede. Ah, bacana. Disfarçar um pouco o espelho também fazia parte da proposta aqui. Mas a integração, claro, ele trouxe nessa parte de cima de uma maneira muito agradável, né? Muito bacana. Ilumina. Ilumina, né? Contribui, valoriza a iluminação, né? Legal, é verdade. A iluminação também, o espelho também tem o seu peso no reforço da iluminação. Aqui nem foi tanto por isso, mas pelo grafismo traçado na parede. É uma composição, né, que se faz, né, com o espelho. Nossa, o que impressiona é a claridade que vem. Esse vidro gigantesco dá uma sensação de liberdade muito gostoso. A iluminação natural é sempre chocante, né? A gente é tão acostumado a espaços mais fechados, né? Voltando ao nosso bom tecido, a vista que temos daqui, dos prédios lá de fora, essa luz gostosa entrando. Essas são coisas que não podiam ser perdidas aqui, né? Os convencionais, eles têm aquelas janelinhas, né? Então fica tudo muito limitado essa visão. Então é uma coisa que me chama a atenção. O pé direito duplo proporciona essa solução. Inspirador, de você né? Inspirador. Você está trazendo a cidade aqui para dentro, né? Faz bem, muito qualquer dos ambientes que a gente tiver, está aqui, está com a família, está deitado, então abrange todo o local. Isso eu acho bacana. Criar um mobiliário, o desenho de um mobiliário para isso é muito específico. Mila, como que é isso? Então, foi bem bacana, porque o que eu amo, acho que o ponto forte é a TV. Acho muito legal. Ela tem esse movimento, então a gente desenhou esse mobiliário bem legal, porque ó, aqui, quem está na cozinha, lá embaixo, a TV. Tá. Na cama, continua a TV. No banheiro, se você quiser, que tá dentro da banheira, tomando seu banho, lá, vendo TV também. Vendo a televisão. E aqui, no próprio ambiente também. No próprio ambiente, um Bem home. bacana, a gente aproveitou aqui, ó. Interessante. Que bacana. Então abre e... Quer dizer, achando que era apenas um painel, né? Sem função alguma, né? Além de esse ser... espaço, esse dente aqui, ele estava morto, não tinha solução nenhuma. Então a gente desenvolveu esse espaço aqui para colocar DVD, CD, ó, fica aqui escondidinho, né? Certo. E glamuroso, né? Super glamuroso. E funcional, que eu acho que é o mais importante, né? O design de produto pensar em design de produto é muito bacana, né? Assim, é uma função... o planejamento do mobiliário é muito interessante, né? Criando soluções para o ambiente. Se o espaço não são linhas convencionais, você cria justamente em função do espaço, né? Nossa, como que eu não pensei nisso? Depois que está pronto, né? E essas peças valorizam o espaço. Às vezes o espaço é um cantinho que a princípio parecia não ter utilidade e ser difícil ser explorado esteticamente, você consegue resolver de uma maneira agradável e valorizar aquilo que a princípio parecia não ter valor. Certo. Então é legal você pensar nesses produtos que fogem daquilo que nós temos pronto no mercado. Nesse sentido, para você solucionar e valorizar os espaços onde você não tem logo de cara aquilo tão legal, tão agradável. Nossa, que
bacana, aqui é uma banheira super visível. Que bacana, a solução de vidro aqui, né? Até o banheiro é integrado. Que bacana, Aqui legal. até a banheira, a hora do banho, você percebe que existe uma liberdade muito grande. Esse espaço traz essa liberdade, é uma coisa tão gostosa, né? Tem que ser só vivendo para... E assim, essa televisão intriga, né? Porque eu imagino, quem está na banheira está conseguindo ver a televisão. Quem está aqui no quarto, na cama, consegue ver a mesma televisão. É a mesma televisão, não é mais aquilo de... Cada hora tem uma televisão no ambiente, né? E o perfil, eu acho bacana que o perfil do morador, geralmente ele vai estar recebendo sempre amigos, né? De uma certa maneira está sempre cheio. Então, essa TV, nesse ângulo, todo mundo pode participar, rolando clipe, alguma coisa. Sim. Bacana. Realmente é um ponto alto a televisão, né? Porque essa versatilidade que ela dá, de ser um mesmo objeto, você conseguir assistir a televisão em diversos ambientes da casa, justamente mostra essa integração dos espaços e também uma certa economia, né? Economia de eletrodoméstico aí, né? E hoje em dia precisamos economizar, não é? Vamos fazer aí o possível para salvar o planeta. Né? Também, né? Muito bacana essa coluna que vocês colocaram ali, esse desenvolvimento do mobiliário ali, inusitada de novo, que eu falo, e assim, versátil simples, e funcional mesmo, né? Ótimo. A saída é simples, a solução é simples, mas um simples giro na peça possibilita essa integração. Parece que a gente está falando integração demais aqui, mas não tem como fugir disso. O loft isso, é né? isso, né? Então eu não tenho paredes, eu não preciso ter uma televisão no quarto, outra no outro quarto, outra na sala, outra pequenininha na cozinha. Aqui eu vejo uma televisão de qualquer de um desses ambientes. Bacana. Então isso é legal, né? É um produto específico. Sim. Esse espaço é um espaço que tem o seu cliente próprio, tem o seu comprador. E são essas pessoas mais soltas, mais descontraídas, que curtem isso e que, na verdade, às vezes não encontram mercadoria desse tipo no mercado tão fácil. Certo. E essa composição de cores aqui que vocês pensaram, né? Então, o preto também para cores de parede tem um pouco também de preconceito, aí colocar preto na parede, né? Estranho. Às vezes assusta bastante quando você menciona o preto. Vamos pintar aquela parede de preto, o cliente mas e fica muito assusta às vezes, mas glamurosa mesmo, né? O efeito é muito bom. Claro que aqui as cores foram pensadas de uma maneira a deixar o ambiente equilibrado, não muito agressivo, não com uma característica específica, porque como se trata de um showroom, nós não sabemos quais os tipos possíveis de visitantes. Então, a ideia era tentar agradar a maioria, uma grande maioria. Então, as cores, de certa forma, foram cores para destacar o ambiente, para buscar a integração novamente, mas sempre com a preocupação de não agredir e de não trazer nada muito específico, porque vão entrar aqui no showroom pessoas de vários tipos, vários estilos de vida, várias maneiras de gostar de uma cor ou de outra, né? Quando se propõe o preto, é um desafio para vocês, escuro, né? Eu acho que antes de ver o resultado, eles ficam com receio. Mas quando vem visitar e já vê o resultado final, passa assim, essa sensação tão bacana que eles nem notam. Bacana, Mila, bacana, Sidney. Gostei de estar sentindo um pouco esse espaço diferenciado. Eu nunca tinha estado num espaço assim, que traz aí essa dinâmica e esse histórico dos lofts, né? E tem uma sensação cosmopolita de estar no mundo, né? Conectado com as tendências aí mundiais, né? Que são esses espaços integradores e dinâmicos, né? Um espaço muito dinâmico, com sensação de liberdade. Que bom. Bom que você gostou. Espero que todos que aqui estejam tenham a mesma sensação que você teve. A ideia é essa, a ideia é de curtir. É claro que é difícil você
trabalhar sem curtir o espaço. E a gente faz com muito amor e a gente fica de uma forma muito grato quando escuta a satisfação das pessoas quando entram, quando admiram, enfim, quando entendem o espírito que esse espaço pode ter. Muito legal. Bacana. Ainda bem que você gostou. Parabéns.